Nesse nosso programa, nós vamos salientar alimentos. Consequentemente, eu acho que só pode existir saúde se você tiver uma boa nutrição. Então, por isso mesmo, nós insistimos nos alimentos importantes, que são os hidratos de carbono, as proteínas e os lipídios. E, além dessa parte alimentar, nós vamos exacerbar também uma parte importante, que é a parte física, e que no transcorrer nós vamos entendendo assim, paulatinamente, como nós podemos adquirir a saúde. Então vamos prestar bem atenção, porque aqui vão detalhes importantes desses alimentos, e é uma coisa assim que é importante para as pessoas que têm problemas de saúde. Por exemplo, o diabético. Então nós vamos falar assim sobre a utilização correta dos hidratos de carbono, dos lipídios e das proteínas. Então é uma coisa que vai ser fundamental para nós podermos entender tudo que está se passando aqui. Hoje nós vamos falar sobre alimentos, dando destaque para os hidratos de carbono, proteínas e lípides. Os elementos que nós vamos falar aqui, nós chamamos eles de alimentos porque eles fazem parte da nutrição. É diferente de comida. Comida é uma coisa que você bota para dentro, mas você não sabe se ela vai ou não servir como elemento de nutrição para você. Então, nós vamos começar mostrando aqui a importância que tem esses alimentos para o nosso organismo. Alimentos. Antes de tudo, nós falamos na composição desses alimentos. Então, nós temos os carboidratos. Os carboidratos, eles sempre se destacam porque eles podem ser carboidrato de cadeia simples e carboidratos de cadeia complexa. Nós escutamos muito falar que não é interessante se comer carboidratos, mas eles são importantíssimos para a nossa nutrição e a nossa parte energética. Só que os simples são aqueles que rapidamente são metabolizados e os complexos são aqueles que são mais lentos e que têm uma qualidade bem maior do que as que nós estamos nos referindo aqui agora. Então, os carboidratos, eles são substâncias orgânicas, também chamadas de hidratos de carbono. Estes nomes foram dados porque, na molécula da maior parte dos carboidratos, para cada carbono presente existem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, na mesma proporção existente na molécula da água. Os hidratos de carbono são um dos grupos de alimentos mais importantes no mundo inteiro. E os exemplos desses alimentos incluem grãos, tais como arroz, o trigo, a cevada, o milho, o pão, a massa, o cereal, os feijões, as sementes, os vegetais e frutos. As batatas e os vegetais de raiz gostam de batatas doces e de batatas normais. Farelo. Os hidratos de carbono são uma fonte de energia importante na dieta, principalmente porque exigem menos água para digerir do que proteínas ou gorduras. As proteínas e as gorduras são importantes para construir e reparar os tecidos, quando os hidratos de carbono fornecerem a energia para todas as reações no corpo, que inclui a divisão de todos os nutrientes consumidos na dieta. O corpo pode utilizar as gorduras e proteínas para o alimento, quebrando e para baixo em componentes individuais. Contudo, o cérebro e os nervos dependem da disponibilidade da glicose como sua fonte de energia. Então, fazer a glicose das proteínas e das gorduras usa-se acima de mais energia do que quebrando hidrato de carbono,
para baixo em açúcares simples. Os hidratos de carbono contêm 15,8 kJ ou 3,75 quilocalorias de energia por isso, quando as proteínas contiveram 16,8 kJ, que equivale a 4 quilocalorias. E as gorduras contêm 37,8 kJ, que corresponde a 9 calorias. Recomendações para a dieta. De acordo com a recomendação pela Organização Mundial da Saúde, a entrada do hidrato de carbono deve ser bastante para fornecer 55% a 75% da exigência de energia total. Então, a gente assim arredonda para 60% de hidrato de carbono. Já as proteínas devem fornecer 10 a 15% da energia total, né? E as gorduras de 15 a 30%. Essa exigência pode ser cumprida consumindo um mínimo diário de 400 calorias dos vegetais e dos frutos, que inclui 30, né, por canto das sementes. Então, o Instituto de Medicina recomenda que 40% a 65% da energia exigida deve vir dos hidratos de carbono. Hidrato de carbono, especialmente, aí é que eu estou mostrando a vocês, especialmente os complexos. Então, os carboidratos complexos, que nós vamos explicar mais na frente, eles têm muita importância. Então, classificação dietética do hidrato de carbono. Os hidratos de carbono podem ser classificados como proteínas, né? São classificadas como proteínas, que é composta por cadeias de aminoácidos, e a proteína é importantíssima para a vida saudável, sendo capaz de, entre outras coisas, influenciar a capacidade de contração dos músculos, produção de anticorpos e construção de novos tecidos. Dieta das proteínas. Então, entenda como funciona o famoso método Duncan. De acordo com a nutricionista funcional Andresa Botelho, a quantidade ideal de proteínas para se consumir por dia varia de acordo com as características e o organismo de cada um, mas, em teoria, varia de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso da pessoa. Ou seja, alguém de 60 quilos deveria consumir entre 48 e 72 gramas de proteína por dia. Além disso, como são combinações de aminoácidos, para que a fração ocorra de forma adequada e os nutrientes sejam absorvidos, nós orientamos para evitar a ingestão de líquidos durante as refeições, o que dilui o suco gástrico, e a mastigar bem os alimentos. Então, aqui nós temos, por exemplo, a soja. Ela tem 34 gramas de proteína a cada 100 gramas. Camarão, 24 gramas de proteínas em cada 100 gramas. Frango, 23 gramas de proteína a cada 100 gramas. Salmão, 21,62 gramas de proteína a cada 100 gramas. Amêndoa, 21,1 gramas de proteínas por cada 100 gramas. Carne vermelha, 21 gramas de proteínas a cada 100 gramas. Peixes, 20 gramas de proteína a cada 100 gramas. Tofu, 8,1 gramas de proteína a cada 100 gramas. Leite de vaca, 8 gramas de proteína a cada 100 gramas. E ovos, 6 gramas de proteínas por unidade. Então, minha gente, a gente tem essas proteínas, que são os aminoácidos que nós acabamos de falar agora, e nós temos também as gorduras. As gorduras que são os lipídios. Então, para a gente ter uma ideia disso que nós estamos falando aqui, nós diríamos que as gorduras, que é o item que nós vamos inferir agora, nós perguntaríamos quais são os alimentos ricos em gorduras boas. Porque existe gordura boa e gordura ruim. Então, abacate, que é rico em fibra alimentar
e gorduras insaturadas, o abacate também apresenta vitamina A e vitaminas do complexo B. Salmão, sempre lembrando, entre boas opções de pescado, o salmão é rico em ômega 3. O ovo, os queijos, a linhaça, as oleaginosas, o óleo de coco, o chocolate amargo, as gorduras ruins agora, prestem atenção. Batata frita, cookies, macarrão instantâneo, empadas e empadão, margarina, sorvete cremoso, bebidas cremosas, biscoitos recheados, pipoca de micro-ondas, alimentos fritos, queijos frescos e industrializados, tortas e bolos industrializados, chips de batata frita. Então, pessoal, nós mostramos aqui em linhas gerais os alimentos e sua composição, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. O Instituto de Medicina recomenda que 40% a 65% da energia exigida, ela deverá vir dos hidratos de carbono. Hidrato de carbono, especialmente os chamados hidratos de carbono complexos. Classificação dietética de hidrato de carbono. Os hidratos de carbono podem ser classificados como açúcares simples, que inclui monossacárides e disacárides. Açúcares complexos e hidratos de carbono, que inclui oligossacárides e polissacáridos. Os hidratos de carbono complexos, eles incluem frutos, os vegetais e os grãos inteiros. De acordo com a recomendação nova do Ministério da Saúde, todos os hidratos de carbono na dieta deveriam vir dos alimentos fibra ricos, quer dizer, ricos em fibras, e de grãos inteiros, completos. Como a glicose no alimento é absorvida rapidamente, é descrito como o alimento principal, os hidratos de carbono. Os alimentos com baixo deslocamento pré-determinados de glicemia tomam mais por muito tempo os níveis de açúcar no sangue do aumento e são recomendados sobre aqueles com um deslocamento pré-determinado da glicemia alta. Por exemplo, arroz, flocos de milho e açúcares simples. Então, esses chamados hidratos de carbono simples, eles lá rapidamente caem na circulação e tornam a glicemia muito alta, exigindo grandes quantidades do pâncreas jogar o elemento para quebrar essa glicose. Portanto, nós vamos mostrando aqui que existe nos carboidratos chamados simples, nós temos alimentos industrializados, que a gente tanto conhece. Então, nós temos as batatas fritas, os bolinhos, os bolões, os sorvetes. Então, são alimentos industrializados e que eles apresentam muitos corantes, adoçantes, conservantes, macarrão branco, arroz branco, farinha branca. Todos esses são considerados alimentos industrializados. Então, esses alimentos industrializados, a gente faz tudo possível para que eles não façam muita parte da nossa alimentação. Já os hidratos de carbono denominados complexos, aí esses sim, são alimentos naturais, considerados alimentos integrais. Então, esses alimentos integrais, eles são considerados o inhame, a macaxeira, a batata doce. Então, são alimentos de cadeia complexa, que eles demoram mais a liberar a glicose, não precisando dessa glicose se tornar tão alta em tão pouco tempo. Então, é importante a gente formar isso, porque a maioria das pessoas usam muito o alimento industrializado, né? Esse alimento industrializado, ele
solicita do pâncreas muita secreção. Então, para quebrar essa glicose. E chega um ponto que ele não consegue fazer isso. Então, é quando nós dizemos que o paciente tem intolerância à insulina. Portanto, é muito importante para nós entendermos esse detalhe. Bom, a proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si, que são ligações denominadas de peptídicas. Em outras palavras, as proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, e ainda o nitrogênio. É preciso destacar que existem apenas 20 tipos de aminoácidos, os quais se ligam de formas variadas para originarem diferentes proteínas. Uma rede longa de aminoácidos é chamada de polipeptídeo, sendo que toda proteína é constituída por uma ou mais cadeias desse tipo. Então aqui nós temos as proteínas chamadas essenciais, as proteínas não essenciais, e são condicionais, né? E tem as não essenciais. A essencial é a histidina, a isoleucina, a leucina, a metionina, a fenilanina, a treonina, o triptofano, a valina e a lisina. E a condicional, não tão essencial, é a arginina, aspargina, glutamine, glicine, proline, serine, tirosine. E as não essenciais é a alanina, asparatate, cisteína e glutamato. São 20 os aminoácidos. Então, função das proteínas. Não há sequer um produto biológico do qual as proteínas não participem. Isto porque, além de estarem envolvidas de forma ativa no conjunto das reações químicas, muitas células são compostas de proteínas. Sendo assim, são funções das proteínas assumir o papel de enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma reação química. Ela movimenta músculos, realizada pela miosina e actina. Entra na composição hormonal, na composição de anticorpos, na coagulação sanguínea, no transporte de oxigênio feito pela hemoglobina e na estrutura das proteínas. Portanto, só lembrando aqui que a movimentação dos músculos é realizada pela miosina e actina. Ela entra na composição hormonal, as proteínas, composição de anticorpos, coagulação sanguínea, transporte de oxigênio que é feito pela hemoglobina. Então, as funções das proteínas são importantíssimas para a nossa vida. Estrutura de uma proteína. Ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Então, uma cadeia de aminoácidos pode ser classificada quanto à sua disposição espacial, isto é, analisando a sua estrutura, de acordo com um desdobramento e um enrolamento de sua rede proteica. Desse modo, a estrutura de uma proteína pode ser dividida em primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária. A cadeia principal de uma proteína que ilustra a sequência linear dos seus aminoácidos é denominada de estrutura primária. Cabe destacar que uma mesma proteína pode apresentar estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. A de estrutura secundária. Já a estrutura secundária equivale ao primeiro nível de enrolamento helicoidal, sendo reconhecida pelos padrões repetitivos e regulares. A estrutura terciária. Na estrutura terciária, a proteína é caracterizada pelo formato tridimensional específico, correspondendo ao desdobramento ou dobramento sobre ela mesma, que é chamada de cadeia polipeptídea. E, finalmente, nós temos a estrutura quaternária. A estrutura quaternária
equivale a 2 ou mais cadeias polipeptídicas, não importando se são idênticas ou não, e elas estão intimamente agrupadas. Então, relembrando, a estrutura de uma proteína pode ser primária, secundária, terciária e quaternária. Tipos de proteínas. Então, os tipos de proteínas, ela pode ser uma proteína animal, pode ser uma proteína vegetal e pode ser uma proteína sintética. A carne proteica, de síntese proteica, é um processo que envolve RNA, enzimas, ribossomos, aminoácidos. A síntese proteica nada mais é do que um procedimento capaz de realizar a produção de outras proteínas, todas elas estabelecidas pelo DNA. Esse processo ocorre no citoplasma e é dividido em 2 etapas, transcrição e tradução. Tipos de proteína. Podemos classificar as proteínas em relação à sua origem, separando em 3 grupos: proteína animal, proteína vegetal e a proteína sintética. A proteína animal, que é a primeira. Como o próprio nome sugere, a proteína é encontrada na carne de animais, as quais fornecem praticamente todos os aminoácidos essenciais. Vale destacar que por ser quase completa, esse tipo de proteína viabiliza o ótimo funcionamento do organismo humano. Já de origem vegetal, encontrada nos vegetais, essa proteína tem menor valor nutricional, uma vez que conta com menos aminoácidos essenciais em sua composição. E a sintética é a proteína obtida por meio de manipulação laboratorial, ou seja, possui diversas variações nutricionais. Ela é muito utilizada por pessoas que querem fazer uma reposição alimentar, buscando assim outras fontes de proteínas além da origem animal e vegetal. Então, não esqueçamos que a proteína animal, vegetal e a sintética. Alimentos com proteínas. Os alimentos ricos em proteínas são facilmente encontrados na rotina alimentar do brasileiro. Então aqui nós vamos dar alimentos que contêm proteína animal, alimentos ricos em proteína vegetal e alimentos com proteína sintética. Então, alimentos que contêm proteínas animais. É a carne vermelha, o peixe, os ovos, o leite, o queijo, o iogurte. Então, esses são os alimentos ricos em proteínas, que nós chamamos proteínas vegetais. Então, são alimentos que contêm proteínas animais. Depois, nós temos o que contém ricos em proteínas vegetais. Então, aí nós temos o feijão, a ervilha, a soja, a lentilha, as nozes, o grão de bico. E, finalmente, os alimentos com proteína sintética, que são suplementos alimentares popularmente conhecidos como whey protein. Então, os alimentos que contêm proteína animal, nós temos aí a carne vermelha, os peixes, os ovos, o leite, o queijo e o iogurte. Esses são os que contêm proteínas animais. E os alimentos ricos em proteínas vegetal. Então, os que têm proteína vegetal, nós temos aí a proteína vegetal deles, que são feijão, ervilha, soja, lentilha, nozes e grão de bico. Então, nós temos aqui especificações que você pode escolher o tipo de alimento rico em proteína. Ainda tem os alimentos chamados alimentos com proteína sintética. São os suplementos alimentares propriamente conhecidos como whey protein,
que não é uma coisa assim que é aprovada por todos, né? Nem todos gostam desse tipo de proteína sintética, muito utilizada pelas pessoas que fazem atividade física. E finalmente vem os lipídios, né? Além dos carboidratos e proteína, diversos tipos de gordura fazem parte da nossa alimentação. Proporciona a energia que precisamos para realizar nossas atividades diárias. Então, nós podemos dizer para você que além dos carboidratos e proteína, diversos tipos de gordura fazem parte da nossa alimentação. E elas proporcionam a energia que precisamos para realizar nossas atividades diversas. As gorduras ou lipídios, bem como as proteínas e carboidratos, elas fazem parte de um grupo chamado de macronutrientes. Elas formam estruturas grandes e por isso precisam ser quebradas em pedaços muito menores para serem devidamente absorvidas pelo organismo. A digestão das gorduras ocorre no intestino, onde elas dão origem a outras duas substâncias, que são os ácidos graxos e o glicerol. Além de participarem de diversos processos do organismo, as gorduras são as maiores fontes de energia para o corpo. Enquanto 1 grama de carboidrato e proteína fornece 4 calorias, 1 grama de lipídio fornece 9 calorias. Então, por aí vocês tiram a diferença que existe. Aqui nós temos vários lipídios, né? Vários lipídios mesmo, que advêm de óleos, de vegetais, de frutas, de etc. De grãos, do coco, chocolate. Só que quando a gente fala em chocolate, lembre-se, é o chocolate amargo. É aquele que tem de 75 para lá de cacau. Os outros vêm muito misturados com açúcares e leite, que tiram essas características que nós achamos, né? Então, precisamos, para realizar nossas atividades diárias, uma quantidade significante de lipídios. Uma alimentação saudável e gostosa é tudo o que procuramos para a nossa família. A Gela e Queijo Delivery oferece uma grande variedade de opções diariamente para você almoçar bem e o melhor, onde você estiver. Atendemos de segunda a sexta-feira com delivery e o melhor preço da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e receba as nossas delícias. Gela e Queijo Delivery. WhatsApp 84 987 95 44 26. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá para cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Ela é aliada ou ela é uma vilã? Essa é a pergunta que nós fazemos, né? Então, tipos de gordura, quais são elas? Existem as gorduras saturadas e existem as gorduras trans, existem as gorduras insaturadas, existem as gorduras poliinsaturadas, existem as gorduras monoinsaturadas e a gordura refinada, quando devemos utilizá-la. Então, nós temos aí tipos de gordura,
Quais são elas? Gordura saturada, gordura trans, gordura insaturada, gordura poliinsaturada e gorduras monoinsaturadas. E ainda nós temos a pergunta que fazemos: gordura refinada, quando devemos utilizá-la? Então, gordura sempre é uma coisa que ela é vilã. A gente acha que ela é vilã, mas ela é extremamente necessária para o nosso organismo. Tipos de gordura. Se a gordura existe naturalmente em alimentos, isso significa que ela é necessária para o nosso organismo, né? Como vimos, ela fornece energia, além de ser fonte de vitamina A, D, E e K. Portanto, seu consumo é necessário para prevenir hemorragias, osteoporose e cegueira, entre outros problemas. No entanto, a última informação tópica anterior é um alerta. A gordura fornece mais do que o dobro de energia do que outros macronutrientes, que são os carboidratos e as proteínas. Então, mesmo quando buscamos fontes saudáveis de lipídios, o consumo deve ser moderado, para não aumentar em excesso a quantidade de calorias ingeridas. Então, os tipos de gorduras que a gente conhece: gorduras saturadas e as gorduras trans. Então, é uma coisa fundamental que, além da quantidade dos lipídios consumidos, precisamos cuidar também da qualidade desse nutriente. Falaremos sobre os principais tipos de gordura e seus efeitos sobre o organismo. Gordura saturada. Naturalmente, a gordura saturada ela é obtida por meio de alimentos de origem animal. Ela está presente em todos os tipos de carne, mas a concentração é maior nas carnes vermelhas e pele de aves. Essas gorduras saturadas. Outros exemplos de produtos que também contêm gordura saturada são o bacon, creme de leite, ovos, queijo, manteiga e iogurte. Então essas são gorduras saturadas. A gordura saturada é prejudicial ao organismo e, além disso, não é essencial para o bom funcionamento do corpo. Ela aumenta os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, e essas placas se depositam nos vasos sanguíneos, causando uma série de problemas cardiovasculares. Para que você tenha uma ideia, basta pensar no seguinte: quando você usa uma carne assada, fica cheia de uma gordura molinha, praticamente líquida, certo? Ela deixa seu prato brilhante e atrativo. Porém, depois que essa mesma carne esfria, aquela gordura fica pastosa, amarelada e forma placas. Isso é exatamente assim que se comporta no seu organismo, criando barreiras que impedem a boa circulação do sangue e causam diversos problemas de saúde. Depois nós temos as gorduras trans. Até pouco tempo atrás, as pessoas praticamente não tinham ideia de quanto a gordura trans faz mal ao organismo. No entanto, depois que estudos mostraram os impactos negativos dela à saúde, até mesmo as leis foram mudadas para alertar a população a respeito da presença dessa substância nos produtos alimentícios. Olha, muitos produtos industrializados contêm essa gordura trans. Ela é produzida a partir da hidrogenação de uma gordura vegetal. Isso significa que a indústria mistura hidrogênio gasoso a óleos vegetais poliinsaturados, utilizando uma substância catalisadora que geralmente é o níquel. Quando essa mistura acontece na temperatura e pressão apropriada, o óleo vegetal se transforma em ácidos graxos. Isso faz com a aparência desse alimento, a sua consistência se torne mais agradável e o tempo de conservação também aumenta. No entanto, o que é agradável para o paladar, nesse caso, não é nada bom para a saúde. A gordura trans é tão ou mais perigosa do que a saturada. Ela aumenta os níveis de colesterol ruim, LDL-C, o que causa o depósito de placas nos vasos sanguíneos
e o desenvolvimento de hipertensão arterial e doenças cardíacas e o próprio AVC. Essa gordura trans vocês encontram nas margarinas. Finalmente, nós vamos entrar nas chamadas gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas são as mais saudáveis. No organismo, elas participam de processos relacionados à redução do colesterol. Ela diminui o colesterol ruim, que é o LDL. Elas são obtidas principalmente em alimentos de origem vegetal e em alguns peixes. Entre as fontes de gorduras insaturadas, podemos destacar as azeitonas, as oleaginosas, castanha do Pará, amêndoa, macedâmia, nozes, castanha de caju, sementes de linhaça, chia, coco, abacate e o salmão. Todos esses são alimentos de gordura insaturadas que são ótimos. Existem dois tipos de gorduras insaturadas: as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Veja qual é a diferença. As gorduras poliinsaturadas, entre os tipos de gordura, as poliinsaturadas se destacam por sua riqueza em ácidos graxos essenciais, que é o ômega 3 e o ômega 6. Essas substâncias não são produzidas pelo organismo, mas precisam incluí-las na nossa alimentação. Então, as chamadas gorduras insaturadas e as gorduras poliinsaturadas. Então, isso é fundamental para a gente se lembrar. A gordura poliinsaturada atua no combate ao mau colesterol, o LDL, porém, ela reduz também o colesterol bom, HDL. Então, mesmo sendo benéfica, é importante consumi-la com moderação. Então, gordura boa são as insaturadas. Então, as poliinsaturadas também são boas, mas ela tem algum problema também. Outro efeito de gordura poliinsaturada é a ação anti-inflamatória. Ela combate as inflamações causadas tanto por agentes externos, como vírus e bactérias, quanto por hábitos não saudáveis. Portanto, dessa forma, elas atuam como aliados do sistema imunológico, prevendo uma série de doenças. Entre as fontes de gorduras poliinsaturadas, destacamos nozes e sementes de abóboras. Elas também podem ser encontradas em alguns peixes, como atum, sardinha, e bem como nos óleos vegetais de soja, canola, azeite, etc. As gorduras monoinsaturadas é a principal aliada no combate ao mau colesterol. Elas aumentam os níveis de colesterol benéfico, que é o HDL, ao mesmo tempo que reduz o colesterol ruim. Ela é encontrada nas azeitonas e seus derivados, abacate, amendoim e nozes. Gordura refinada. Quando utilizar? Então, as gorduras refinadas, você já percebeu que as gorduras saturadas e trans, elas devem ser evitadas porque quem quer conquistar uma boa saúde, especialmente, e o objetivo é proteger o coração e a circulação, evitando infartos, AVC e outros problemas semelhantes. Porém, mesmo quando falamos de gordura vegetais, podemos tornar essa ingestão ainda mais saudável. Os alimentos in natura possuem concentração ideal de nutrientes e substâncias. Por isso, sempre que é possível, devemos utilizá-lo dessa forma, evitando as versões refinadas. Portanto, em vez de óleo de coco, o ideal é inserir o coco na alimentação. O mesmo vale para o azeite, que embora seja muito melhor que os outros óleos, ainda é uma gordura refinada. Nesse caso, a opção mais saudável seria consumir as próprias azeitonas. É melhor utilizar o azeite do que um óleo de soja ou de milho. Por quê? Porém, para o bem do coração, mesmo esses consumos devem ser moderados, restringindo-se a algumas gotas, até adaptar o paladar dos alimentos em seu estado natural. E você sabia qual é a diferença entre esses tipos de gordura? Entendeu por que é importante evitar as fontes de origem animal?
Quer mais orientação para manter uma alimentação saudável? Então, você sempre esteja aqui escutando os nossos programas, porque sempre aqui nós trazemos orientações importantes. Então, como vocês viram, nós temos as gorduras saturadas, insaturadas, poliinsaturadas e as monoinsaturadas. Gorduras refinadas, como eu falei a vocês, que são os azeites, etc., são bons, mas o ideal é você usar a fonte natural delas. Então agora nós vamos aproveitar uma parte prática com o Dr. Samuel Daller, que vai nos mostrar o que se passa no interior das nossas células com a entrada da glicose e com a interferência da insulina. Então é uma coisa importante que a gente ouve falar todo dia, mas era bom que nós entendêssemos perfeitamente o que se passa. Você comeu um prato de macarrão, você comeu alimento de alto índice glicêmico e a tua glicose estourou. Agora a tua glicose veio a 250. Como é que o corpo faz para diminuir essa glicose? Porque aqui o sangue começa a ficar grosso, começa a ficar mais viscoso, né? O diabético, ele tem o sangue muito grosso. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de controlar a glicose. Então, a glicose aumenta, o sangue fica mais viscoso, não circula muito bem, começa a não circular nos dedos, ele amputa o dedinho do pé, da mão. Então, como é que o corpo se defende disso? O corpo tira a glicose daqui e transfere ela para dentro da célula. Só que esse processo todo, ele é complicado, não é um processo assim tão simples como eu acabei de desenhar. Essa célula tem uma membrana tripla. E aí você pensa, como é que uma glicose vai fazer para atravessar essa membrana? Ela não pode simplesmente atravessar. Ela precisa de uma porta que vai se abrir. E essa porta é uma proteína que parece um canudinho, aquele canudinho de tomar suco, sabe? Imagina que tem um canudinho aqui dentro da célula. Ele está aqui, ó. E esse canudo tem um nome. Ele chama GLUT. Por que GLUT? O T é de transporte e o GLU é de glucose, porque em inglês a gente chama glicose de glucose. Então ele é um transportador de glicose. Mas ele está aqui, quietinho, tá? Quando a glicose subiu, essa célula precisa receber essa glicose, mas o glúten está aqui dentro. Então vai acontecer que o pâncreas vai produzir um hormônio chamado insulina, e a insulina tem uma função muito específica aqui. A insulina, ela vai sair do pâncreas, ela vai ser transportada até um receptor que está aqui na célula. Vou desenhar ele aqui. Ele é um receptor que a gente chama de IRS, é o nome desse receptor. Aí a insulina vai vir e ela vai encaixar aqui, ó. Ela não vai entrar na célula, ela vai encaixar aqui. Esse receptor, ele funciona a partir, ele precisa de alguns cofatores para ele, tá? Aqui eu já falei sobre isso em algum vídeo meu. Receptor de insulina, esse receptor IRS, ele precisa de manganês, de magnésio, de vanádio e de cromo. Cromo, vanádio, magnésio e manganês. Ele usa esses cofatores. Ele é um receptor mediado por uma via das quinases. Então, quando aconteceu isso daqui, a insulina encaixou, o receptor viu que era a insulina, aceitou a insulina, o que vai acontecer? A insulina sinaliza para essa célula que ela tem que mobilizar esse glúten até a membrana. Aí esse glúten ele vem vindo, ó, ele vai andando, até que ele vai vir aqui e ele vai ficar assim, ó. Ó, ele vai ficar um pedaço para dentro, um pedaço para fora.
Aí a glicose agora, ela consegue entrar. Ela vai entrar na célula. Pronto, acabou de entrar na célula. Uma alimentação saudável e gostosa é tudo o que procuramos para a nossa família. A Gela e Queijo Delivery oferece uma grande variedade de opções diariamente para você almoçar bem e o melhor, onde você estiver. Atendemos de segunda a sexta-feira com delivery e o melhor preço da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e receba as nossas delícias. Gela e Queijo Delivery. WhatsApp 84 987 95 44 26. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá pra cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. O Dr. Samuel agora vai nos mostrar os pilares, os pontos importantes para que nós possamos ter realmente saúde. Então vamos prestar bem atenção, que o Dr. Samuel é muito didático em mostrar essas coisas às vezes difíceis da gente explicar, principalmente para o leigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel do Alelaste, sou médico. E a gente está fazendo aqui para vocês uma sequência de vídeos ajudando um pouquinho a ter aquele start de mudança. Pessoas que realmente estão querendo mudar, adotar um estilo de vida mais saudável, devem assistir essa nossa série aí do início, para que a gente tenha o nosso desfecho agora e que fique mais claro. E na verdade aqui no desfecho, até agora eu não dei muita dica efetiva de como você pode, a partir de amanhã, começar um processo de mudança para ter mais saúde. Então vamos usar esse nosso último vídeo justamente para isso, tá? Vamos lá. Ponto 1, vamos falar sobre alimentos. A ideia aqui, obviamente, não é passar dieta para ninguém, ficar muito complicado em um vídeo de YouTube eu ensinar vocês a comer. Então eu vou passar aqui uma regrinha que eu gosto muito e que se você é acostumado a comer muito produto industrializado, ter uma alimentação muito feita na rua, só por adotar essa regrinha, você já vai começar a mudar muita coisa na tua vida. Não estou dizendo que ela serve para você fazer tudo perfeito, mas ela serve como algo para iniciar um processo de mudança alimentar. E é uma regra que eu gosto muito, eu uso muito no meu dia a dia. Eu falo para o paciente assim, comece descascando muito mais e desembalando muito menos. A hora que você conseguir colocar para dentro da tua casa menos alimentos industrializados e muito mais alimentos in natura, você já está começando um processo muito inteligente de mudança alimentar, tá? E quando você for escolher um alimento industrializado, aí tem outra regrinha bacana. Todo alimento industrializado, ele tem rótulo. E aí vai estar escrito atrás do rótulo, ingredientes. E do lado de ingredientes, você tem que buscar a lista mais curtinha de ingredientes possível. Eu, inclusive, na minha casa, eu uso como uma regra que quando eu compro um alimento industrializado, do lado dos 2 pontos, eu tenho apenas um ingrediente, ou seja, ingredientes 2 pontos, arroz integral orgânico, ponto. Ingredientes 2 pontos, sal rosa do Himalaia, ponto. Se tiver uma vírgula, já corre risco de que esse produto tenha sido acrescentado nele alguma coisinha para mudar a cor dele, para mudar o tempo de validade.
Então assim, se você seguir essas 2 regrinhas alimentares, de descascar a tua comida e quando não for possível, tiver que comprar um produto industrializado, comprar com uma lista de ingredientes o mais curta possível. Aqui você já está começando a fazer uma escolha muito mais inteligente. Vamos lá. Número 2, otimizar o seu sono. Sugiro que você entre no Google, bota no Google mesmo e pesquisa assim, higiene do sono, técnicas de higiene do sono. A higiene do sono é um termo que a gente usa para designar tudo que você deveria fazer antes de dormir, um preparo que você tem que fazer do ambiente, tanto do ambiente da tua casa, teu ambiente mental, para que você tenha uma noite de sono muito mais efetiva, reparador, tá? Então digita lá, higiene do sono e coloca isso em prática. Número 3, aprender que o corpo humano é constituído de muita água e você então deve tomar uma quantidade razoável, no mínimo razoável, de água durante o dia. O que a gente usa aqui como o mínimo que você deve tomar de água durante o teu dia são 30 ml de água para cada quilo de peso que você tem no teu corpo. Ou seja, se você é um indivíduo que tem 70 quilos, 3 × 7, 21, o mínimo que você tem que tomar é 2 litros e 100 de água. O mínimo, tá? A gente trabalha com de 30 a 50. Número 4, exercícios físicos. E aqui, obviamente, fica mais complicado ainda de eu passar para você qual é o teu exercício ideal, uma vez que eu estou fazendo de uma forma muito genérica e cada um tem as suas individualidades, seja lá uma limitação de algum músculo, de algum tendão, uma degeneração. Mas assim, o que eu gosto de uma maneira geral de orientar meu paciente? Começa com alguma coisa que você consiga fazer e que você goste de fazer, tá? Mas tentando sempre buscar uma atividade aeróbica. A gente tem que começar levando oxigênio para o nosso corpo. Então uma atividade de caminhada, uma bicicleta, uma natação, alguma coisa assim. Qual a frequência? No início, depende muito porque a intensidade é variada, né? Tem pessoas que vão começar uma atividade física, vão para a rua, não conseguem caminhar mais do que 20 minutos. Pô, aí é legal que você faça todo dia. Já tá com uma intensidade curta, aumenta a frequência, né? Começa com uma atividade cardiometabólica e depois você procura um preparador físico, um profissional que atua nessa área, para ver qual é o melhor tipo de atividade física que você pode fazer para diminuir a ação do tempo sobre a tua musculatura. Porque o tempo é imparcial, ele vai tirando a tua musculatura. E se você só ficar fazendo caminhada, bicicleta, você não vai trabalhar contra essa ação do tempo, né? Você vai estar permitindo que o tempo leve a tua musculatura. Então existem algumas atividades, como um treinamento funcional, uma musculação, pilates, algumas coisas que podem trabalhar a melhorar o teu tônus muscular, diminuindo assim a possibilidade que você chegue a uma idade avançada sem musculatura, né? Porque sem músculo você não vai ter equilíbrio, você não vai ter autonomia, você provavelmente não vai nem conseguir levantar uma simples caixa leve do chão, vai ter que começar a ficar pedindo ajuda para os outros. Ninguém gosta de pedir ajuda, a gente gosta de ter autonomia. Obviamente que eu estou dando algumas dicas, mas algumas delas você não deveria tentar fazer sozinho. Eu falei de como você pode começar a escolher os alimentos, mas por favor, procura um nutricionista, procura um profissional capacitado para te ensinar a comer, procura um preparador físico, alguém capacitado para te ensinar a fazer exercício. Você não precisa procurar ninguém para aprender a tomar água e para aprender a dormir, né? Então o que tiver ao teu alcance imediato, começa a praticar hoje mesmo. O resto, vai atrás, pesquisa, cuidado. Tem alguns nutricionistas hoje que eu discordo da maneira como eles trabalham com dietas contando caloria e prescrevendo muito produto industrializado para o paciente, produtos com rótulos de light, de diet, de integral, só porque são de baixa caloria. Mas quando você vai ler, tem uma lista de ingredientes absurda, coisas ali que a gente nem conhece. Então tem que ter esse cuidado, né? Agora que você está se preocupando
em investigar, está se preocupando em ir para a internet, buscar informação, está assistindo o nosso canal para isso, também pesquisa, procura um profissional da área da nutrição que você perceba que preenche os critérios aí do que você está buscando. A mesma coisa com a atividade física, né? Todos os profissionais da área da educação física são bons? Não, eu acho que não existe nenhuma área de profissão que todos sejam bons, né? Você tem que ter um critério de seleção. Mas aqui eu listei os 4 principais itens que você deve começar a implementar na tua vida, implantar na tua vida para esse primeiro processo de mudança, ok? Eu espero ter ajudado vocês e espero de coração que a partir de hoje mesmo vocês já comecem a colocar isso em prática. Isso realmente vai mudar a vida de vocês num futuro muito breve, o que dirá num futuro distante. Pessoal, muito obrigado. E assim nós terminamos mais um programa, Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E desta feita a gente tentou mostrar a importância da alimentação na nutrição e ainda mostramos também as mudanças de hábitos que devem ser feitas na nossa vida para termos realmente saúde. O Dr. Dalek, nosso convidado, ainda nos mostrou a importância da glicose quando entra no nosso organismo através dos hidratos de carbono, o que se passa dentro da célula e a interferência da insulina para a quebra dessa glicose e o aproveitamento dela com o ATP para a nossa energia, para o nosso consumo diário. Então, até o próximo programa. Uma alimentação saudável e gostosa é tudo o que procuramos para a nossa família. A Gela e Queijo Delivery oferece uma grande variedade de opções diariamente para você almoçar bem e o melhor, onde você estiver. Atendemos de segunda a sexta-feira com delivery e o melhor preço da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e receba as nossas delícias. Gela e Queijo Delivery, WhatsApp 84 987 95 44 26. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá para cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbon, 30 anos de qualidade que surpreende.